afinal de contas a gente está vivendo uma transição planetária, uma mudança de era. Não é possível que se continue tendo os mesmos critérios e valores para a gente buscar felicidade, autorrealização e prosperidade na nossa vida. Olá pessoal, e aí como vão todos? Espero que todos estejam bem, porque no vídeo de hoje a gente vai aprender como desvendar o seu Kim. Quais as mensagens que estão contidas na sua assinatura galáctica, que por sua vez é o Kim do dia que você nasceu. Porque Kim é o nome que a gente dá ao dia, segundo o Tzolk'in da Lei do Tempo. A gente vai também fazer uma preparação para a meditação da Lua Nova de Capricórnio. Vamos saber quais são as energias que estão sendo disponibilizadas para nós nesse início da lunação de Capricórnio. Lembrando que lunação é o período compreendido entre a Lua Nova até a próxima Lua minguante. E qual é a faceta da nossa vida, então, que entra em foco nessa lunação de Capricórnio? Tudo isso a gente vai saber hoje nesse vídeo. Então, fica aí, prepara seu chazinho, porque os vídeos não têm dever de casa. Todos eles são uma preparação para que quando a gente for meditar, a gente tenha um conteúdo, um vocabulário interno capaz de decodificar, de absorver a energia adquirida, contactada, acessada durante a meditação, tá bem? Então fica aí. Se você não me conhece, eu sou Cláudia Rato. Eu sou professora, psicóloga, esotérica e taróloga e estou aqui a serviço dessa transição planetária. Então, se você acha que as mensagens, que o conhecimento que eu trago aqui faz sentido para você, se inscreve no canal e aciona o sininho para que você receba as notificações dos vídeos. E aí a gente vai, pouco a pouco, expandindo a nossa consciência e sendo ativistas da transição planetária. Lembrando que esse ativismo está completamente ligado e comprometido com a sua autorrealização. Porque, como eu sempre digo, um ser humano feliz não faz mal a ninguém. Então, vamos lá? Bom, a gente vai analisar o Kim desse dia em que começa a lunação de Capricórnio. O início da lunação de Capricórnio acontece quando o Sol e Lua estão em conjunção. Por isso é a Lua Nova. A Lua se coloca em conjunção na frente do Sol e a gente não consegue vê-la. E é exatamente nesse lugar que começa todo o período em que o Sol vai navegar nessa constelação de Capricórnio. E o que entra na berlinda? Qual é a faceta da nossa vida que entra na berlinda, que entra em foco quando estamos passando por essa lunação? É a nossa autorrealização. Porque Capricórnio representa o lugar que alcançamos na vida adulta, nosso lugar social, profissional, nosso status. E sincronicamente, ele é o 10º signo do zodíaco, que tem a ver com a 10ª séfira da árvore da vida. A 10ª séfira é a séfira de Malkuth, a séfira da manifestação, e que é quando o que é o princípio espiritual, o mundo das ideias, dos sonhos, se materializa na matéria. Então a gente vê o quê? A gente vê que o ele entra numa outra dimensão acrescida pelo zero. Uma dimensão, digamos, mais densa, né? O deixou o mundo espiritual das ideias e veio então se concretizar na matéria. Dessa forma, Capricórnio se relaciona com o que a gente alcançou em termos de realização, que do ponto de vista somente da nossa personalidade, o ego, está ligado ao que a gente conseguiu em termos de riqueza material, de bens móveis e imóveis.
Enquanto que, por outro lado, no entanto, sem ser excludente, mas do ponto de vista da consciência, está ligado a fazer o que se gosta, usando dos seus mais caros dons e talentos de forma próspera e autossustentável, ou seja, a autorrealização. E é esse ponto de vista que a gente trabalha aqui. Aqui a gente trabalha para que todos nós consigamos fazer da nossa vida uma obra de arte, a nossa arte, com os nossos talentos e dons. E o que é que os senhores do tempo nos informam nessa lunação? Que essa lunação está acontecendo na onda encantada da Lua. Ela frequencia a nossa energia, essa energia que estamos sutilmente atravessando, no sentido de atrair e unificar como propósito a ação de purificar as nossas emoções no fluxo das águas universais. Traduzindo, toda a frustração por qualquer incompletude de carreira, de relacionamento social, de status, deve sair debaixo do tapete. Pega essa frustração, encara e deixa fluir, deixa passar. Não se lamente, não se arrependa, não se vingue, porque essa história de se lamentar, se arrepender e se vingar, na verdade, se colocam como grandes obstáculos para que a gente não acesse essa dor. Então a gente fica se desviando dela porque vai encarar um sentimento de arrependimento, ou vai querer se vingar, ou vai querer se lamentar. Então, tira esses bloqueios, tira essas crenças de que a gente deve se arrepender do que fez e encara essa frustração, traz ela à tona, que é o que todo esse movimento de transição planetária está fazendo para a gente, ajudando a gente a trazer à tona, tirar debaixo do tapete todo o nosso lado sombra. E como diz aquela música, reconhece a queda, não desanima, levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Porque a vida continua, porque o tempo, a vida é parceira. Então, vamos seguir adiante. Nesse Conselho das Anciãs, que eu estive agora por 13 dias, nossa, quantas vezes nós morremos para renascer? Quantas vezes nós morremos para as nossas dores acessadas, para os nossos traumas vividos, para nossas histórias tortas durante a nossa infância e adolescência? Morremos, acessamos e morremos, porque só morrendo para essas dores é que a gente efetivamente vai dar espaço para a luz, para a alegria, para acessar os nossos dons e talentos que ficaram ali, né, abafados pela dor, pela frustração. Então, é muito importante a gente acessar essas dores, essas frustrações, encará-las de frente e tomar as providências necessárias para que essas coisas saiam da nossa vida. Com coragem, com coração. Vamos agir a partir do coração. E para ajudar a gente a levantar, sacudir a poeira e dar a volta por cima, a gente tem nada mais, nada menos do que o Kim da tormenta, o dia da tormenta espectral, iniciando essa lunação, iniciando toda essa conversa que a gente tem como tema o que eu trouxe aqui. Mas antes de passar diretamente para o Kim do dia, eu queria dar uma olhadinha nesse céu, no dia do início dessa lunação. Olha só, a gente tem Sol e Lua em Capricórnio. Mercúrio e Vênus estão de mãos dadas em Capricórnio. Daí você já vê, é Sol, Lua, Mercúrio e Vênus nesse signo. Ou seja, dá para se ter uma conversa bem séria e verdadeira com o nosso coração a respeito do status social que alcançamos ou não. Estamos aonde gostaríamos de estar? Estamos felizes nesse lugar? Responde honestamente essas questões, acessa a emoção e deixa fluir.
A gente tem também Urano em trígono com Vênus, que sugere uma inovação nos nossos critérios, nos critérios que usamos para fazer escolhas afetivas na nossa vida. O mundo está mudando, os valores estão mudando, as carreiras estão mudando, e para acompanhar a energia do momento, seria bom rever esses critérios. Será que as mulheres ainda estão imaginando o príncipe encantado que as vem arrebatar, protegê-las e provê-las? Será que os homens ainda estão desejando a gostosona ou a mãezona? Então está na hora mesmo de buscar essas respostas honestamente dentro de si e tentar acessar a emoção que está por trás delas. Até porque Quiron está em quadratura com Vênus, desafiando essa revisão para poder curar essas distorções nos nossos afetos, nos nossos sentimentos, nos nossos amores, nos nossos romances e também nos nossos critérios de valores financeiros, porque Vênus representa não só o nosso relacionamento afetivo, mas também o nosso relacionamento com as nossas riquezas pessoais. E por falar em Vênus, a gente também pode olhar aqui para Lilith em trígono com Júpiter. Lilith é toda a nossa ferida, é o feminino excluído. É aonde nós vemos hoje todas as questões femininas se levantando, buscando olhar e respeito e lugar de fala e lugar de ação na sociedade. Então, Lilith, em trígono com Júpiter, está recebendo essa expansão, está escancarando as feridas para que assim a gente não tenha desculpas para não dizer que não vimos aonde ela estava. Por fim, a gente tem Plutão, o ceifador aqui ligado em quadratura ao meio do céu, ou seja, o ceifador está à espreita. A gente pode entender o que significa isso se a gente considerar a pandemia como um grande ceifador que surgiu. Então a pandemia ela está aí, ela está à espreita. De certa forma, ela fez a sua varredura, nós conseguimos buscar uma saída saudável, construindo através da ciência a vacina, mas ela se mantém aí, com os seus desdobramentos, meio que à espreita. É bom que a humanidade mostre agora que realmente está a fim de mudar, porque se a humanidade continuar insistindo nessa via autodestrutiva, Plutão está aí, bem no meio do céu, olhando como é que a gente vai se comportar. E, por fim, Netuno está em Peixes, fazendo sextil com Vênus, ou seja, dando uma força para os sonhos da Vênus ou para continuar iludindo com essa visão ainda romântica, retrógrada. Então, esse é o momento dessa alunação, né? Questões para a gente realmente fazer uma autoavaliação de onde a gente chegou na vida. E lembrando sempre que para você consertar todos os seus relacionamentos, é preciso que você conserte, se é que a gente pode usar esse termo, o relacionamento de você com você mesma. Ou, na linguagem psicoespiritual, o relacionamento entre o seu ego, a sua personalidade e a sua alma, essa dimensão que sonha. Então vamos lá, vamos desvendar o Kim desse dia de lua nova, porque é também o Kim que vai dar a vibe de toda essa lunação capricorniana. A gente tem a tormenta. A tormenta, ela está nesse lugar aqui, olha, no 11º tom. O 11º tom é o tom espectral, então todas as palavrinhas que estão em amarelo representam o tom espectral. O tom espectral ele fala de dissolver, de libertar, de liberar. Então se vê, é um momento de soltar. Soltar, como nós havíamos falado, soltar as emoções, né? Porque a gente está na onda encantada da lua.
potencializada, inclusive, para o anel que a gente está vivendo, que a gente também está vivendo um anel de lua, o anel da lua autoexistente. Então, olha lá, a ação é purificar através do poder das águas universais para que a gente alcance a essência, que é o fluxo, né? Deixa fluir. E deixa fluir no selo da tormenta a ação de catalisar pelo poder da autogeração para alcançar a essência, que é a energia pura. E aí vale a gente trazer o tarô para a gente saber exatamente como que isso afeta a nossa psique ou como melhor a gente pode lidar com essa energia e com toda essa informação no nível da nossa vida pessoal, do nosso ego. Qual é o arcano maior do tarô que representa essa força de catalisar energia para a autogeração? É o arcano maior da torre. A torre, ela representa todos os valores que nós construímos ao longo da nossa vida. E olha que sincrônico, a torre representa esses valores que construímos justamente quando a gente alcançou a vida adulta, quando a gente alcançou um status social, quando a gente já se independeu de papai e mamãe, estamos nós construindo a nossa carreira, ou a nossa família, ou as duas coisas. Então chega um momento em que a gente deve parar e olhar para essa torre, porque se a gente cristalizar esse lugar, a gente vai ficar preso, não vai evoluir. Então vem um raio divino, você vê que o raio vem dos céus, de uma tempestade. Esse raio divino pode vir na forma de um insight ou pode vir naquela forma destrutiva, né? A gente perde o emprego, é demitido, o marido ou a pessoa com quem a gente está se relacionando de repente pede para sair, quer terminar. Então, isso provoca essa derrubada de valores, daquilo tudo que nos sustentava, né? Dos relacionamentos ou do emprego, do salário, enfim. E aí vem a torre, a gente se desespera, é também a carta, o arcano que representa quando a gente vai buscar uma terapia para se entender ou para entender por que essas coisas sempre acontecem na nossa vida. Por outro lado, a gente pode viver essa torre de forma consciente, ou seja, não se surpreender com a luz que chega ao nosso ego, se a gente tiver um relacionamento honesto com a nossa alma. E é exatamente isso que a gente está trabalhando aqui. Então, quando a gente lê esse Kim e constata que a vibração do selo da torre fala de catalisar energia para a autogeração, a gente está falando justamente dessa possibilidade de ter uma vida consciente, de não se surpreender com os fins de ciclo, né? Que eles não aconteçam, que esse convite de fim de ciclo não venha de fora para dentro, mas que venha de dentro para fora, conscientemente. Conscientemente, a gente pode perceber que uma relação terminou, e que a gente está lá, né, só empurrando com a barriga, por causa de uma série de coisas que a gente aprendeu ao longo da nossa vida para se defender da dor. Afinal de contas, a gente tem que estar feliz, sorridente, alegre, eufórico o tempo todo, né? Então, como é que a gente vai encarar de frente essa dorzinha que começa a acontecer, por exemplo, quando o relacionamento já acabou? E a gente não quer ter essa conversa séria, não quer bater essa DR, não quer perceber que realmente chegou a hora de separar. Ou quando você já está de saco cheio daquele emprego, daquele trabalho, mas você não quer viver a dor de passar por um momento, talvez, sem dinheiro, ou sem poder sair com os amigos, ter um momento restritivo, né, de não poder tomar cervejinha, ou fazer uma viagem. Aí você não quer encarar esse momento, porque afinal de contas a gente tem que estar sempre feliz, eufórico, sorridente, tudo dando certo, né? Então você sustenta aquele emprego, vai, né, ficando no tronco, recebendo as chicotadas, porque afinal de contas nada, gente, afinal de contas nada. Vambora olhar sempre para o nosso coraçãozinho, para ver se ele está feliz, porque é esse coração feliz que vai trazer prosperidade para a sua vida. Então essa alunação começa nesse
selo da tormenta, dizendo, olha, bora pegar toda essa alunação de Capricórnio, aonde o foco é o nosso status social, a nossa carreira, o nosso casamento, o nosso relacionamento, e ter uma conversa séria com as nossas emoções, tirar todas as frustrações debaixo do tapete e dissolver essas emoções, com o fim de catalisar, de reunir, né, mais força e energia para poder liberar para a matriz da autogeração, com o tom espectral da liberação. O tom espectral é o 11º tom. O 11º tom é justamente aquele que extrapola o 10º tom, ou a 10ª séfira da árvore da vida cabalística, que é o conhecimento que sustenta todo o tarô para o autoconhecimento. E como o tom espectral é o tom 11, ou seja, ele tem 2 tracinhos e um pontinho em cima, porque é o 11º, cada tracinho vale 5 pontos. Então, todo o tom que tem um pontinho, quais são eles? É o tom magnético, que é só um pontinho, é o tom rítmico, que é o 6º tom, portanto tem um tracinho que vale 5 e um pontinho em cima, e o tom espectral, que também tem só um pontinho em cima. Então, todos os selos que estão no tom que tem apenas um pontinho em cima, tem como guia o seu próprio poder duplicado, porque está unificado nessa frequência. Então, a tormenta espectral que inicia essa alunação é guiada pela própria tormenta. Então, bora reconhecer a queda, não desanimar, levantar, sacudir a poeira e dar a volta por cima. E principalmente se questionar o que pode ser inovado na sua vida. Afinal de contas, a gente está vivendo uma transição planetária, uma mudança de era. Não é possível que se continue tendo os mesmos critérios e valores para a gente buscar felicidade, autorrealização e prosperidade na nossa vida. Então, você inovou? Tem inovado? Tem pensado em inovar a sua vida desde que começou esse processo pandêmico, pelo menos? Bom, se não pensou nisso até agora, esse é o momento, para que você não seja surpreendido com essa mudança de fora para dentro, porque ela vai acontecer, ela já está acontecendo. E está acontecendo nesse momento num castelo muito importante, que é o Castelo Verde, o castelo central do encantar, a corte da matriz, aonde antes da gente entrar nesse castelo é que aconteceu o roubo do tempo. Então, esse castelo, ele nos foi roubado. E para a gente voltar a alcançar a saúde mental, emocional, física, para a gente recuperar o nosso relacionamento próspero e saudável com esse paraíso que o nosso querido e amado planeta Terra nos oferece, é preciso que a gente reconstrua a consciência desse castelo. E isso é tão importante que eu não vou falar disso nesse vídeo. Eu vou fazer um vídeo especialmente que é para falar desse castelo verde e do roubo do tempo. Então, por hoje a gente fica por aqui. Espero vê-los todos amanhã para a gente entrar na nossa sala de aula de verdade, que é a meditação da lua nova do Sol em Capricórnio. Espero vocês. Tchau. Até lá. Namastê em Lakesh. Eu sou um outro você.